Bem-vindos a mais uma aula do portal Matemática no Vestibular. Hoje trazemos uma questão de geometria do vestibular da UNB de 2011, uma questão bem interessante. A questão trata do Teorema de Fermat. O último Teorema de Fermat fala o seguinte: no denominado último Teorema de Fermat, Pierre de Fermat, de 1601 a 1665, postula que não há soluções para a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, que generaliza o Teorema de Pitágoras, que diz que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado, quando n for um número inteiro maior ou igual a 3 e x, y e z forem números inteiros estritamente positivos. Tendo como referência o último Teorema de Fermat, provado no final do século passado, julgue os itens a seguir acerca de geometria e números reais. Pois bem, temos aqui então o Teorema de Fermat, que diz que não há solução para essa equação aqui quando esse n for maior ou igual a 3 e as bases aqui dessas potências forem números inteiros. Pois bem, temos então aqui dois itens nessa tela, e temos mais dois itens na tela seguinte, que são esses dois aqui. Então, travem agora, pausem o vídeo e tentem fazer, que logo depois, em seguida, a gente volta e faz os 4 itens. Vamos lá. Pronto? Fizeram? Então, vamos lá. O primeiro item fala o seguinte: sabendo que Pitágoras acreditava que os números racionais eram suficientes para medir tudo que era possível medir, conclui-se, usando o próprio teorema de Pitágoras para os triângulos retângulos isósceles, que Pitágoras estava equivocado. Pois bem, então vamos ver se isso é verdadeiro ou não. Vamos lá, repetindo aqui o item, Será, então, que nós podemos, apenas com os números racionais, medir tudo que é possível medir? Vamos lá. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos supor, então, um triângulo isósceles de hipotenusa H e catetos C, pertencente aos reais. Ok, vamos, então, desenhar aqui o nosso triângulo. Está aqui o nosso triângulo retângulo, dois catetos, esse mede C, esse outro também mede C, e aqui a hipotenusa que mede H. Então, pelo Teorema de Pitágoras, o que nós podemos fazer aqui? Sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Podemos escrever dessa forma, está aqui. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. E isso aqui a gente pode resolver dessa forma. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado é 2C ao quadrado. Pois bem, então fazendo isso, a gente vai ter, tirando a raiz dos dois lados, vamos ter que H é igual a C vezes raiz de 2. Perceba então que nossa hipotenusa é um número real, nós falamos que ele é um número real, multiplicado por um número quê? Irracional. Raiz de 2 é irracional. Um número real multiplicado por um número irracional vai dar o quê? Vai dar um número irracional. Ou seja, essa hipotenusa ela não tem o valor de um número racional. E Pitágoras acreditava que todos os números racionais eram suficientes para medir tudo que era possível. Mas perceba que essa hipotenusa, essa distância desse ponto até esse ponto, ele não consegue medir usando apenas os números racionais. Então, esse item é o quê? É um item verdadeiro. E por que ele é verdadeiro? Porque Pitágoras estava equivocado. Ele não consegue medir essa hipotenusa usando apenas números racionais, porque esse valor ele não é um número racional. Pois bem, feito o item A, vamos passar para o item B. O item B fala o seguinte:
Se x, y e z são números complexos imaginários puros e suas partes imaginárias são números inteiros estritamente positivos, então eles podem satisfazer a identidade x ao cubo mais y ao cubo é igual a z ao cubo. Será que é verdade? Será que se nós pusermos aqui números imaginários puros, isso aqui vai ter uma solução? O teorema de Pitágoras fala que se aqui for número inteiro, isso aqui não tem solução. O item fala que se aqui for número imaginário, isso aqui tem uma solução. Vamos ver se isso é verdadeiro. Primeira coisa, vamos então escrever x, y e z como sendo número imaginário, da seguinte forma. Vamos supor que x seja igual a AI, y igual a BI e z igual a CI. Né? São números, então, imaginários puros. Perceba que esses números imaginários não têm a parte real, só tem a parte imaginária. Por isso, imaginários puros. Pois bem, então, tendo esse valor, esse e esse, já na forma de imaginário, vamos então pegar e substituir nessa equação. Temos essa equação, x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo, e vamos então substituir. Vamos ter que, então, AI ao cubo, BI ao cubo igual a CI ao cubo. Está aqui, os números imaginários. Resolvendo isso, nós sabemos que AI ao cubo vai ser A ao cubo vezes I ao cubo. Só que nós sabemos que I ao cubo é menos I. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. AI ao cubo é A ao cubo vezes I, negativo, né? BI ao cubo vai ser menos B ao cubo I. E CI ao cubo é igual a menos C ao cubo I. Perfeito. Então, o que nós podemos fazer agora? Podemos, então, botar esse I em evidência, né? E aqui dentro, nós colocamos A ao cubo mais B ao cubo e o sinalzinho negativo do lado de fora dos parênteses. E da mesma forma, fazemos do lado de lá, para ficar mais claro. Aqui nós percebemos que temos dois números imaginários puros, né? Então, para que isso aqui seja igual, isso aqui seja igual a isso, basta que essa parte seja igual a essa parte. Então, vamos ter aqui menos A ao cubo mais B ao cubo é igual a menos C ao cubo. Podemos cancelar os sinais de negativo e vamos ter isso aqui. Ora, o que nós temos aqui? Temos que esse número, nós sabemos que é um número inteiro, né? Porque o item fala que as partes imaginárias são números inteiros. Então, o A é inteiro, o B é inteiro e o C é inteiro. Ué, isso aqui temos o expoente igual a 3. É exatamente o que o teorema de Fermat fala que não existe o quê? Não existe solução. E por que não existe solução? Porque o expoente é 3, ou seja, é maior ou igual a 3, né? Já que é 3. E as bases são inteiras. Então, isso aqui não tem uma solução. Como não tem uma solução, então não há como colocar números imaginários puros aqui para que isso tenha uma solução. Contrariamente ao que o item afirma, ele é negativo, porque não podemos colocar números imaginários e encontrar um resultado que satisfaça o teorema de Fermat. Então, é isso. Passamos, então, agora para o item C. O que fala o item C? Infere-se do último teorema de Fermat que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos dos lados correspondam a números que sejam quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? Por exemplo, o 4 é um quadrado perfeito, que é 2 ao quadrado. O 9 é um quadrado perfeito, porque é 3 ao quadrado. 25 é um quadrado perfeito, porque é 5 ao quadrado. Então tá, então vamos aqui escolher alguns números que sejam quadrados perfeitos. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, o número A, né? O número A, se eu levar ao quadrado, sendo o número A um número inteiro, então A ao quadrado é um quadrado perfeito. Então vamos fazer o seguinte, sejam A ao quadrado, B ao quadrado e H ao quadrado, os valores dos catetos, né? A ao quadrado e B ao quadrado, e da hipotenusa, H ao quadrado. Isso aqui são os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Pois bem,
Perceba que aqui estamos supondo que A, B e H sejam números inteiros, para que A ao quadrado seja um quadrado perfeito, B ao quadrado um quadrado perfeito e H ao quadrado um quadrado perfeito, né? Então, isso aqui, como é que nós podemos escrever usando o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Perceba então que a hipotenusa ao quadrado vai ser h ao quadrado ao quadrado. Esse cateto ao quadrado vai ser b ao quadrado ao quadrado. E esse outro cateto ao quadrado vai ser a ao quadrado ao quadrado. Então, vamos ter isso aqui. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, h ao quadrado, é igual a esse cateto ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. A gente pode simplificar isso da seguinte forma, multiplicando aqui os expoentes. Vamos ter então que h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b, h ao quadrado é h à quarta, a ao quadrado é a quarta, e b ao quadrado é b à quarta. Pois bem, o que nós temos aqui? Aqui nós temos que o expoente é maior ou igual a 3, é maior ou igual a 3, é 4. Né? H, A e B são o quê? Nós supomos que eram números inteiros. Então, isso aqui vai ter solução? Não vai ter solução. É exatamente o que o teorema de Fermat demonstra, que não existe solução para a equação desse tipo quando o expoente é maior ou igual a 3 e as bases são números inteiros. E aqui o item fala o quê? Que não existem triângulos retângulos em que os comprimentos dos lados correspondam a números que sejam quadrados perfeitos. Então, é isso mesmo. Então, realmente não existe. Ou seja, por que não existe? Porque se nós colocarmos quadrados perfeitos nos lados desse triângulo, nós vamos cair nessa situação. E nós sabemos que essa situação ela não tem solução. É exatamente isso. Então, vamos passar para o item D. O que fala o item D? O item D fala, de acordo com o último teorema de Fermat, é impossível encontrar números inteiros e estritamente positivos A, B e C que satisfaçam a identidade A à quinta mais B à quinta igual a C à quinta. Isso aqui é verdade, né? É exatamente o que o teorema de Fermat afirma, que essa equação, como os expoentes são maiores ou iguais a 3 e as bases são inteiras, então isso aqui não tem solução. É o que fala exatamente o teorema. Beleza, então a questão prossegue falando o seguinte, no entanto, é possível encontrar números racionais A, B e C estritamente positivos, tal que A quinta mais B à quinta igual a C à quinta. Será que é verdade? O que a questão fala? Que o teorema de Fermat fala que é impossível isso aqui quando essas bases forem números inteiros. Mas só que é possível encontrar essa solução quando essas bases forem números racionais. Opa! Será que é possível? Nós sabemos que os números inteiros são um subconjunto dos números racionais, né? Os números racionais, eles abarcam os números inteiros. O teorema de Fermat fala que isso aqui não vale para números inteiros, mas será que vale para números racionais? Ou seja, um conjunto que é um pouco mais amplo? Vamos ver então se isso é verdadeiro ou não. Nós sabemos que um número racional ele pode ser escrito como? Pode ser escrito na forma P sobre Q, assim. Vamos supor que x seja um número racional, então x pode ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros, não é isso? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós temos vários números aqui inteiros, né? Vamos até supor que sejam primos entre si, da seguinte forma. Vamos supor que esses números aqui, ó, A, B, C, D, E, F, são inteiros e primos entre si, né? Só para que não possamos cancelar o P e o Q, né? Vamos supor que sejam primos entre si. Mas também que esses números sejam de tal forma que nós possamos escrever isso aqui, ó. Nós possamos escrever esse A na forma Azinho sobre B, esses dois primeiros, esse Bzão
nós possamos escrever na forma de Czinho sobre Dzinho, está aqui, e esse Czão possamos escrever na forma Ezinho sobre Fzinho. Só lembrando, por que nós podemos escrever isso aqui? Porque esses números são racionais, então podem ser escritos nessa forma de fração. Perfeito. Pois bem, então vamos pegar essa equação, já substituindo aqui os valores respectivos, né, dos números racionais, e escrever aqui embaixo. Vamos ter então que esse A é igual a essa expressão, então esse A quinta vai ser essa expressão A quinta. A mesma coisa vale para esse B, para esse C. Então, A sobre B A quinta, C sobre D A quinta, é igual a E sobre F A quinta. Perfeito. O que nós podemos fazer agora? Podemos tirar esses parênteses e elevar o numerador e o denominador a essa potência, a potência 5. Então, está aqui. Então, A quinta sobre B a quinta mais C a quinta sobre D a quinta é igual a E a quinta sobre F a quinta. Podemos agora melhorar essa soma dessas duas frações, nós podemos juntar numa só fração. Vamos multiplicar os denominadores e fazer o seguinte. Está aqui. B a quinta vezes D a quinta. B a quinta vezes D a quinta dividido por B a quinta vai dar D a quinta. Então, D a quinta vezes A quinta vai ser A quinta vezes D a quinta. B a quinta vezes D a quinta dividido por D a quinta vai dar B a quinta. B a quinta vezes C a quinta vai ser B a quinta vezes C a quinta, que é igual a E a quinta sobre F a quinta. Então, temos que essa fração é igual a essa fração. Podemos agora multiplicar cruzado, vamos ter o seguinte. A quinta vezes D a quinta vezes F a quinta, está aqui. A quinta vezes D a quinta vezes F a quinta. B a quinta vezes C a quinta vezes F a quinta vai dar B a quinta vezes C a quinta vezes F a quinta, que é igual a E a quinta vezes B a quinta vezes D a quinta. Está aqui. B a quinta vezes D a quinta vezes E a quinta. E agora nós sabemos o seguinte, que essa multiplicação aqui, essa e essa, são multiplicações que têm o quê? Que têm o mesmo expoente. Então podemos botar dentro de parênteses as bases e elevar tudo isso à mesma potência. Então podemos escrever assim. A quinta vezes D a quinta vezes F a quinta é igual a vezes D vezes F, tudo isso a quinta. O mesmo valendo para essa parte e para essa parte. Vai ser B vezes C vezes F a quinta, que é igual a B vezes D vezes E a quinta. Maravilha! Pois bem, nós pressupomos aqui inicialmente que todos esses números são números que? Inteiros. Opa! Se A, B, C, D, E, F são inteiros, então se eu pegar esses três números inteiros e multiplicar um pelo outro, A vezes D vezes F, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter um outro número inteiro. Então, A vezes D vezes F é um número inteiro. B vezes C vezes F também é um número inteiro. E B vezes D vezes E também é um número inteiro. Então, vamos chamar A vezes D vezes F de x, por exemplo. Vamos chamar B vezes C vezes F de y. E vamos chamar B vezes D vezes E de z. Então, vamos ter isso aqui. Então, essa expressão se transforma nessa aqui. X à quinta mais y à quinta é igual a z à quinta. Opa! O que nós temos agora? Nós temos que o expoente é maior ou igual a 3, né? Já que é 5. E temos que as bases são números o quê? Números inteiros. Segundo o Teorema de Fermat, isso aqui não tem o quê? Não tem solução. Então, mesmo se a gente fizer o quê? Mesmo se no lugar de números inteiros nós pusermos números racionais, nós também não vamos ter o quê? Não vamos ter solução. Então, esse item é falso. Por que é falso? Porque ele fala que se no lugar de A, B e C colocarmos números racionais, isso aqui seria possível, mas só que nós vimos que não é possível, né? Já que isso aqui cai exatamente no que fala o Teorema de Fermat. Pois bem, chegamos então ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, fique à vontade, deixem seu recado
e até a próxima videoaula.